Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, então a gente tem entrevista por aqui, mas a gente tem outros assuntos para passar com vocês também. A gente vai falar do PMI da China, agora esse medido pelo S&P, que divergiu um pouquinho daquele PMI que a gente falou ontem, oficial ali, dos dados oficiais da China. A gente tem também as decisões, de política monetária que foram tomadas entre ontem e hoje. A gente vai passar por isso, mostrar como é que ficam as taxas agora e o que teve de sinalização ou não aí depois das decisões. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje entrevista muito completa, vai ser muito especial aí com a Juliane Furno, ela vai estar aí daqui a pouco aí para falar com a gente. Mas vamos repercutir essa super quarta que aqui no Brasil não surpreendeu ninguém, mais do mesmo, mas nos Estados Unidos, meu amigo, os mercados estão derretendo por causa do anunciado aí pelo Fed, né? Vamos repercutir bastante sobre isso, mas a gente também tem alguns dados da Ásia. Então vamos começar já, Débora, para não perder muito tempo, com a nossa agenda do dia aí, que a agenda está bem repleta hoje, né? Ela está bem repleta e repleta de índices de gerentes de compras, porque os PMIs, como são apelidados, acabaram sendo divulgados em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então a gente vai compilar todos quando eles estiverem completos para trazer para vocês, mas a gente teve PMI industrial sendo divulgado na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem também divulgação à tarde. Antes da abertura lá na Europa, a gente teve o balanço da Shell sendo divulgado. Aqui, 8 horas da manhã, o IPCS. Então, a gente teve aí alguma divulgação também, 8 horas da manhã aqui no Brasil. IPCS que não tem aí um peso tão grande, mas foi divulgado pela FGV agora pela manhã. O índice de confiança empresarial também calculado pela FGV, sendo divulgado às 8 horas. E a gente tem aí alguns pronunciamentos de dirigentes de Banco Central Europeu durante o dia. Então, durante a manhã, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, vai participar de um evento e deve trazer algum pronunciamento aí em relação à política monetária. Esse tema que está sendo tão importante aí nesse mês, que foi importante em janeiro e deve continuar sendo importante em fevereiro. A gente tem o índice de preços ao produtor, sendo divulgados aqui no Brasil também às 9 horas. A política monetária do Banco da Inglaterra, também 9 horas. A gente vai trazer já o quadro atualizado para vocês, com inclusive a decisão do Reino Unido. A gente tem o S&P Global Industrial de janeiro aqui no Brasil, 10 horas. E depois, como eu falei, mais tarde nos Estados Unidos. Departamento de Trabalho dos Estados Unidos traz aí os pedidos de auxílio-desemprego. Esses dados devem ficar bem no radar, principalmente depois do que falou Jerome Powell, aí, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, ontem, depois da decisão de política monetária. Tem também custo unitário de mão de obra por lá. O S&P Global divulga o PMI industrial às 11h45, então daqui a pouquinho. O PMI industrial também divulgado e medido pela ISM, outra entidade também nos Estados Unidos, meio-dia. E a gente tem aí o Conselho Europeu ao longo do dia se reunindo para discutir orçamento de longo prazo, apoio à Ucrânia lá na Bélgica e outros balanços que devem sair aí depois do fechamento. Esses balanços muito aguardados, porque são aí das Big Techs, daquelas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então a gente tem Amazon, Apple e Meta hoje divulgando os resultados. Isso deve ficar bem no radar, até porque o setor de tecnologia balançou bastante ontem. Vamos ver como é que esses balanços, balançou nos balanços, vão refletir aí nas bolsas. Rainha do trocadilho ultimamente você, hein, Débora? Todo sem querer, quando eu vi já foi. Todo sem querer, mas faz parte. Vamos falar então agora das bolsas, vamos começar a fazer o nosso giro pelo mundo aí. Ressaca pós-Fed, porque a notícia do Fed realmente balançou muito os mercados aí. Então tem muito efeito aí que aconteceu aí, principalmente nos mercados mais ligados aos Estados Unidos, as bolsas não receberam muito bem a notícia do Fed aí, que provavelmente não vai cortar a taxa de juros na próxima reunião. Mas vamos começar pela Ásia então, Débora? O que está acontecendo lá? Bom, hoje as bolsas na Ásia seguiram ali mistas, elas não tiveram uma direção única.
elas foram aí em direções divergentes e justamente impactadas por essa decisão dos Estados Unidos, não a decisão em si, porque a decisão já era bem precificada, já era bem esperada, a probabilidade era realmente de que ela fosse mantida, né, a taxa de juros e a política monetária, mas o que mexeu com os mercados, o que trouxe o balde de água fria foi justamente o depoimento, né, o pronunciamento que veio depois do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, e ele não sinalizou cortes em março, inclusive falou que deve ser uma possibilidade muito remota que isso aconteça, não descartou completamente, mas também falou que é uma possibilidade muito distante, afastou essa possibilidade, e com isso aquele monitoramento que a gente viu ontem, que era majoritariamente de queda, na próxima reunião já se inverteu. Agora, a expectativa é majoritariamente de manutenção, o corte foi ali reduzido, né? A expectativa de corte foi reduzida e as expectativas começaram a subir para maio, a próxima reunião. O Jerome Powell deu algumas sinalizações também em relação ao mercado de trabalho, falou que tem aí a inflação está desacelerando, isso agradou o mercado, mas por outro lado ele falou que os números nos Estados Unidos de atividade econômica continuam sólidos, algo que deveria até animar, mas desanimou o mercado justamente por essa visão que eles têm de necessidade de desaceleração da economia. Então foi um comunicado aí, quase um morde-a-sopra do Jerome Powell. Por um lado ele sinalizava ali não vai ter corte em março, mas vamos ver como é que os dados se comportam. Então ele teve ali um pronunciamento nessa linha, considerado até bastante conservador. Isso acabou desanimando bem o mercado ontem. As bolsas em Nova York caíram todas mais de 1%. Aqui no Brasil a gente conseguiu manter o fôlego positivo, mas não gerar um dia muito ruim. E aí esse dia, esse não otimismo, né, esse pessimismo do mercado chega à Ásia aí pela manhã. Então a gente vê as bolsas por lá caindo, na sua maioria, mas algumas conseguiram, por fatores locais, ficarem no terreno positivo. A gente vê o Xangai Composto de novo dando sequência aí às quedas. Isso porque a gente teve a divulgação do PMI por lá, o índice de gerente de compras, dessa vez medido pelo S&P Global, né, o de ontem que a gente trouxe, que ficou ali na contração e praticamente teve uma alta, mas muito pequena, né, diminuindo a contração. Esses dados eram oficiais, né, de uma medida oficial da China, de um departamento chinês, e agora a gente tem a divulgação do S&P Global. E a gente não teve muita novidade por lá, então vamos colocar o gráfico aí na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque a gente vê uma divergência entre aquele PMI divulgado ontem e o PMI da S&P Global divulgado hoje de manhã. Então, o PMI ele continua ali na faixa de 50,8, ficou até um pouquinho acima da expectativa, que variava ali de 50,6 a 50,8 mesmo. Então, ele superou algumas expectativas do mercado em relação a esse termômetro de produção industrial, que é o índice de gerente de compras, mostrou que o PMI, né, então esse índice continua acima do patamar de 50, indicando uma expansão, contrariando aquele PMI de ontem que indicava contração, mas com uma leve melhora. Aqui a gente tem estabilidade, porque ficou igualzinho ao mês passado, mas no terreno da expansão. Aqui a gente vê, né, que é um patamar alcançado aí pela atividade manufatureira da China, que a gente não via, né, desde o mês passado ele vem se mantendo, mas a gente não via aí um patamar tão bom de PMI, mas quando a gente vê aqui em fevereiro, nos últimos tempos, mas em fevereiro ele sai de 51,6. Então a gente tem sim uma expansão da atividade econômica industrial chinesa, segundo o S&P Global, mas uma expansão que não está acelerando, não está aumentando. Isso trouxe incertezas ali em relação à China, o minério de ferro caiu hoje de manhã, então a gente teve esse sentimento de cautela bem aflorado ali na Ásia e isso derrubou a maioria das bolsas. Então o PMI aí, por mais que tenha surpreendido, né, ele ainda ficou aí com um patamar praticamente estável e isso que preocupou bastante aí o mercado. Ótimo, Débora. Vamos chamar a nossa convidada, então, do dia, né? A doutora em Economia pela Unicamp, atualmente professora da UERJ e também assessora da presidência do BNDES, Juliane Furno. Bom dia, Juliane. Tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia, André.
Por aqui tudo bem, espero que por aí também. Um prazer conversar com vocês. Ótimo, vamos falar um pouco aí de política industrial. Você inclusive fez um artigo muito bom aí na revista Brasil de Fato que eu li, né? Maravilhoso o artigo, talvez se permitir a gente reproduza aqui nos portais do ICL Economia, né? Mas eu queria saber de você, né, e para você também falar aí para a nossa audiência, né? Qual que você acha, assim, a importância realmente dessa nova política industrial aí que foi lançada pelo governo, justamente no momento, né, que é talvez um dos piores momentos que a indústria está tendo na história brasileira, né, que o processo de desindustrialização piorou muito e desde o final do governo Lula em 2010 a gente nunca teve uma indústria tão ruim assim, né, como a gente está tendo agora, né? Exato, política industrial é um elemento bastante importante, muito conhecido na história do capitalismo, né? Não é nenhuma novidade do governo Lula, ou não é nenhuma jabuticaba dos países periféricos que fazem um conjunto de medidas para correr atrás do prejuízo. É também, né, e correndo atrás de um prejuízo que foi construído, que foi estruturado justamente porque um conjunto de países liderou um processo chamado Primeira Revolução Industrial, depois um processo chamado de Segunda Revolução Industrial, ainda no final do século XIX, que formou a estrutura do capitalismo industrial que existe hoje, que selou, né, na nossa história, duas estruturas muito distintas de países que a gente conhece como desenvolvidos, países que a gente conhece como subdesenvolvidos. O que explica a diferença entre os dois, né, um conjunto de explicações, na verdade, mas tem uma coisa que é conhecida como orientação, que é dada para o progresso técnico, mas que em síntese significa: a indústria é o setor onde se propaga progresso técnico, onde se propaga ciência, tecnologia, inovação, onde se aumenta a produtividade. E isso não fica localizado só na indústria. Quando a indústria se desenvolve, ela desenvolve a reboque uma série de outros setores, serviços especializados, desenvolve o comércio, então cria mais empregos, cria melhores empregos, empregos que pagam salários mais elevados e potencializa o país para que não só supra suas necessidades internas de produção, mas também vire um país exportador. Então, todos os países no mundo se desenvolveram fazendo política industrial. O que o Brasil está fazendo, na verdade, é correndo atrás de algo que é típico da história do capitalismo, só que, diferentemente de outros momentos, agora mais imprescindível ainda, porque a pandemia nos mostrou a importância dos países que têm uma indústria consolidada, né? E mais do que isso, eu diria, nós estamos vivendo uma nova revolução, né? Não mais uma revolução de caráter industrial típica, mas uma revolução que vai ser liderada pelo setor energético. E é aí que é o pulo do gato, é uma política industrial, né, para se haver com o nosso passado recente de desindustrialização e com o futuro, porque a reorganização do capitalismo vai depender em grande medida de quem tem ativos estratégicos, minerais, principalmente ativos que são importantes para essa nova indústria energética que não lida mais com combustíveis fósseis, né, mas sim com energias renováveis, e também consegue se reposicionar melhor em termos de tecnologia. Então, eu acho que essa política ela vem num período importante para o Brasil e para o mundo, porque o mundo todo agora está se voltando para as novas tecnologias e principalmente para novas tecnologias que façam uma tentativa de melhorar, né, a relação entre seres humanos e natureza, e isso passa pela indústria e pela sua capacidade de gerar novas fontes de energia e principalmente poupar energia no processo produtivo. E, Juliane, qual a relevância do papel do BNDES nessa nova política? Veja, a gente está falando aqui de coisa grande, né? A gente está falando de mudar a matriz energética, a gente está falando de extrair hidrogênio verde, a gente está falando de algo que nem, da minha avaliação, nem é tão ecológico, mas que é também uma mudança em termos tecnológicos, que é a substituição dos carros, né, movidos a hidrocarbonetos por carros movidos a energia elétrica. Tudo isso são inovações e são empreendimentos, né, são investimentos que a gente conhece na literatura econômica como investimento de alto risco. Né? A economia capitalista, e vocês lidam com todos esses indicadores todos os dias, é uma economia pautada pela incerteza. O risco, inclusive, precisa ser precificado. E ele, em grande medida, é precificado pelo custo do crédito.
né? Então, o BNDES é, pela sua natureza, né, um banco de desenvolvimento, aquele que consegue fornecer recursos para, né, os empresários e para o setor público também, que quer apostar nessa nova fronteira, né, e que pode tomar um empréstimo de longo prazo, e mais do que de longo prazo, podendo colocar no risco desse empreendimento um custo menor. Então, o BNDES consegue articular nessa política não só um prazo de pagamento muito mais alargado, estamos falando aqui de coisas que você vai construir agora, mas que o lucro vai ser maturado daqui a 10, 20 anos. Isso, né, não combina com um banco comercial normal, mas que também precisa ter uma taxa de juros diferenciada, porque não é algo consolidado, né? Você investir naquilo que já tem uma rentabilidade calculável, soja ou qualquer outra coisa, mas numa fronteira nova. Então, a taxa de juros precisa ser atrativa para esse setor. Então, o BNDES é quem vai fornecer, né, em grande medida, o crédito para esses investimentos, e tudo aquilo que for para inovação e mudança climática vai ter uma taxa de juros com algum tipo de subsídio. Então, essa eu acho que é a importância o banco fazendo aquilo para o qual ele foi constituído, né? Para o qual ele é vocacionado, que é ser um banco que apoia o desenvolvimento. Apoia o desenvolvimento com compromisso ambiental, econômico, mas também com aqueles setores que geram emprego, que gera competitividade, que gera modernização e que alarga também as margens de soberania do país, né? Se o país produz mais coisas e produz aquilo que é mais desejado na dinâmica internacional, o Brasil também se posiciona melhor frente aos mercados e principalmente frente à sua vulnerabilidade no comércio internacional. Então, acho que essa é a função do banco, né? É prover modernização através do crédito de longo prazo e através do crédito com algum tipo de subsídio, ou seja, de apoio público. E só para a gente finalizar agora, Juliane, é muito interessante, você colocou o papel aí do Brasil, o pulo do gato, né? Porque a gente tem aqui no Brasil uma oportunidade única, né, de conseguir liderar essa revolução verde que a gente está chamando aí, principalmente na questão industrial e transição energética, né? E você acha assim que o Brasil realmente tem essas condições as condições materiais, junto com o BNDES, essa política industrial, de conseguir ser o exemplo do mundo aí e liderar essa nova mudança? Acho que essa é uma excelente pergunta. E você trouxe um recorte interessante. A gente tem as condições materiais, a gente tem as condições econômicas, porque nós somos um país gigante, né? Temos um mercado interno enorme, a gente tem ainda uma estrutura produtiva um pouco diversificada, a gente tem reservatório, a gente tem queda d'água, a gente tem recursos minerais naturais, a gente tem petróleo, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem todas as condições materiais. Mas a gente talvez não tenha ainda as condições favoráveis no campo da política. Então, qual é o risco? Ou a gente constitui capacidade política de dizer que a gente quer liderar essa revolução energética para posicionar o Brasil num lugar que rompa com o nosso papel clássico na divisão internacional do trabalho, ou o que vai acontecer é que a gente vai sim se inserir na transição energética e ecológica a partir do nosso lugar de fornecedor de matéria-prima. Nós queremos o quê? Nós queremos fornecer hidrogênio verde, né, empacotar uma nova commodity para exportar para fora, ou a gente quer internalizar essa indústria, gerar aqui os empregos, gerar aqui as decisões fundamentais, ter empresas nacionais, estatais, sobretudo, que lidam com esse ativo e a gente consegue internalizar todos os ganhos dessa indústria moderna. Eu acho que esse é o desafio. A gente quer exportar esses produtos o mais in natura possível e deixar que as capacidades tecnológicas sejam geridas e potencializadas no centro. Então, as condições materiais temos, mas temos que ter as condições políticas de fazer com que isso seja um projeto de nação que envolve não só o ganho econômico, né, fiscal, mas que um ganho social e que aponte para que lugar a gente quer estar daqui a 10, 20 anos. Né? E isso depende do estado, do planejamento e do setor público. Muito obrigado aí pelo seu tempo, Juliane. Uma ótima entrevista, como sempre. Estamos mantendo um bom nível de entrevista aqui desde que começou o programa. Só pedir para você dar a sua palavrinha final, os agradecimentos, aí, o tchau, aí, o momento Maguila, se você quiser. Obrigada, gente. André e Débora, contem sempre comigo, a todo mundo do ICL. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem em termos de análise rigorosíssima, maravilhosa e também de comunicação popular, acessível, contem sempre comigo. Muito obrigado, Juliane.
Vamos então agora, Débora, falar rapidinho aí da super quarta, aí, porque a gente teve decisão aqui no Brasil, a gente pode até colocar outra tela também, que a gente teve decisão nos Estados Unidos. Posso passar para a próxima tela aí. E a gente tem, então, agora você montou um resuminho, daí você já vai nesse resuminho para mostrar como que foi a abertura de mercado, então, nesses últimos minutos, tá certo? Então, como que estão as taxas de juros pelo mundo aí, o gráfico que você montou aí para gente? Bom, como eu falei, né, as taxas de juros, as decisões em si não surpreenderam, né? Foi um total de 0 surpresas, porque a gente não teve ali nenhuma mudança na decisão em si. Então, nos Estados Unidos as taxas foram mantidas, na Inglaterra ficou ali dentro do esperado em 5,25, que foi o que foi divulgado hoje de manhã. Já começam também por lá a estudar alguns cortes, mas ficou em 5,25. No Brasil, em 11,25, já esperado também o corte de 0,5 ponto percentual. O que a gente teve de maior novidade foi o que veio depois, como eu falei, principalmente no comunicado dos Estados Unidos, porque alguns pontos novos apareceram ali no comunicado do Jerome Powell, principalmente em relação a não aperto monetário nas próximas decisões. Então, aquela possibilidade de aumento dos juros que vinha aparecendo ali ao longo dos comunicados sumiu. Isso não apareceu mais, o que é um ponto positivo, então não se espera que a taxa suba, que tenha necessidade de subir juros. O que pesou mesmo foi a questão, que eu já acabei passando anteriormente, foi a questão da atividade econômica ainda aquecida. Esse ponto acabou desagradando um pouco, mas a perseguição da inflação na meta de 2% e a desaceleração, esse ponto agradou bastante. O afastamento do Jerome Powell realmente da possibilidade de corte em março, jogou um balde de água fria no mercado e isso trouxe ali um sentimento bem de cautela, um sentimento de aversão a risco grande nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos apareceram algumas novidades no comunicado, aqui no Brasil não. A decisão foi bem dentro da unanimidade, de queda de 0,5%, e a gente teve no comunicado do Copom um copia e cola, um copia e cola dos outros meses. Até se esperava alguma novidade ali no comunicado, mas o tom foi semelhante ao dos outros meses, não teve nenhuma realmente novidade no posicionamento do Copom e continuaram sinalizando aí para a queda de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. Isso persistiu. Então a gente não teve novidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos sim a gente teve um pouco de novidade e assim que ficam as taxas de juros aí que já tiveram as suas decisões de política monetária. Então, aqui a gente tem um resumo de como estão as taxas e quando são as próximas reuniões. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, só para a gente ver como é que está o mercado nessa manhã. A gente ainda não tem a abertura de Nova York, mas a gente tem um futuro, os futuros estão operando um pouco mais positivos, tentando se recuperar da queda de ontem. A queda foi bem grande nos Estados Unidos, entre as bolsas de Nova York. Então, hoje a gente deve ter algum sinal de recuperação. Aqui no Brasil, a gente segue em tendência de alta, até puxado um pouco pela alta do petróleo, Ontem a gente teve o petróleo não puxou a nossa bolsa, mas a Petrobras, ela teve um desempenho misto, Então ela conseguiu ali se descolar das outras empresas de commodity que caíram em bloco, justamente por conta do PMI chinês ter decepcionado ontem. Todas as ações de mineração, siderurgia, materiais básicos que acabaram caindo em bloco e a Petrobras conseguiu se descolar aí em grande parte. Então a gente vê aqui o Ibovespa hoje seguindo nessa trajetória positiva, ainda digerindo tanto o comunicado do Copom, que saiu depois do fechamento do mercado, como o posicionamento do Jerome Powell, mas hoje aí uma alta moderada aí de 0,26. Vamos ver se isso se mantém ao longo do dia, conforme os indicadores, principalmente de setor industrial dos Estados Unidos, saírem. O Nikkei ficou negativo, junto ao Xangai Composto, como eu falei, dia majoritariamente negativo na Ásia. Nikkei 225 tem maior sensibilidade a questões ligadas a Estados Unidos e vinha de altas muito constantes, então sofreu um pouco de realização. O dólar cai 0,30, 4,94, então não está num patamar pensando em centavos, muito diferente de ontem. E o DXY bem perto da estabilidade, aí 0,01 de queda, nada aí muito relevante também em relação ao dólar frente aos pares. Então a gente deve ter aí, durante esse finzinho de semana, o mercado digerindo essa super quarta, e esses pronunciamentos. Ótimo, Débora. Vamos entregar para o nosso vizinho aí, os rolezeiros estão esperando já, Então, rolê ICL agora a partir
a partir das 11h30, né? Logo após o nosso programa, né? E amanhã a gente está de volta, né? Amanhã a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã e amanhã uma edição especial porque a gente vai falar um pouquinho das previsões também do Mapa da Mina que a gente falou no domingo. Então amanhã uma edição especial do Mercado Investimentos. Não percam que vai estar muito boa aí a nossa edição e às 11 horas a gente está de volta. Um beijo para vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. E aí, turma? Que incrível o nosso encontro Mapa da Mina 2024, né? É impressionante como em pouco tempo a gente consegue falar de tanta coisa de uma maneira simples e todo mundo sair do encontro falando: caraca, entendi, como é que eu não sabia disso antes? E as previsões que a gente fez para esse ano acho que vão deixar as pessoas que assistiram muito mais bem situadas. Muita gente está pedindo para a gente liberar o replay dessa aula, porque talvez seja a aula mais importante do ano e a que mais ajuda na prática a vida das pessoas. A gente resolveu liberar o replay, está acabando o prazo para poder assistir, mas se você está assistindo esse vídeo ainda dá tempo. É só clicar no link que vai estar aqui junto com o vídeo, assistir o replay e no final as condições que a gente ofereceu para quem quiser fazer parte do grupo, que acompanha a gente essa questão econômica e de investimentos ao longo do ano inteiro, a gente vai oferecer as mesmas condições para você que vai assistir o replay, tá bom? Assiste e aproveita e avisa seus amigos e amigas que o replay está liberado para eles assistirem também, porque o prazo está acabando. Um abraço e boa aula!